Jesus. Vamos por um instante, no nome de Jesus, curvar a tua cabeça aí no teu lugar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento tão especial, Pai. Que o Senhor possa fazer a tua vontade aqui nesse lugar, nessa noite, nas nossas vidas. Nós estamos disponíveis para o Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar, ó Pai, que a sua presença é sobre as nossas vidas e nós te louvamos por isso, Pai. Te agradecemos também, ó Pai, por essas crianças tão maravilhosas, Deus, por esse ministério, Pai, que tem abençoado tanto essas crianças, ó Pai, de Paz Kids, que o Senhor, no nome de Jesus, a cada dia, Pai, possa dar sabedoria, liderança desse projeto, Pai, e que essas crianças, Pai, sejam impactadas pela Tua presença, Pai. Pai, muito obrigado por essa noite, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, hoje, meu nome, para quem não conhece, aí, meu nome é Rodrigo, sou aí discípulo do pastor Pito, e estou aí para trazer a palavra dessa noite para a igreja. E nós vamos falar um pouquinho sobre presença, graça e o Espírito Santo. Amém, queridos? Eu estava em casa esses dias lá, lendo o texto de Salmo 51. E aí o Salmo 51 ali, o Davi, ele começa o Salmo ali pedindo perdão para Deus, pelas suas transgressões, pelos seus pecados, pedindo para Deus tirar dele toda raiz de iniquidade, e ele, começa ali naquele momento a falar com Deus ali. Por quê? Porque Davi, apesar de ter sido um grande homem de Deus, do qual Deus mesmo escolheu para reinar sobre o povo de Israel, ele falhou. Teve um determinado momento na vida de Davi que ele, longe dos campos de batalha, ele estava lá num tempo de descanso, e aí ele olha, ele vê lá uma mulher bonita, provavelmente, e aí ele deseja aquela mulher, Porém, a mulher era casada, e para poder então ficar com a mulher, quem conhece a história sabe que Davi então pede ali ao comandante para colocar aquele homem na linha de frente da batalha, Porque a intenção dele era que aquele homem então pudesse morrer. E aí, avisado ali pelo profeta, foi até ele e contou uma historinha para ele, e Davi falou assim: digno de morte é tal pessoa, E aí o profeta fala para ele: o Senhor é essa pessoa, O Senhor pecou, o Senhor falhou, o Senhor errou. Porém, Davi tinha um coração assim, muito ensinável, E ele, apesar dele ter cometido todo esse erro aí, ele, em um momento ali, que é o texto que a gente mais vai falar sobre ele hoje, ele pede para Deus então como se fosse ali uma restauração de vida, no Salmo 51 mesmo. E depois disso, ele fala para Deus tudo que ele vai fazer, se assim Deus então o atender, Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. E Davi, assim, o que é importante a gente entender hoje na mensagem, é o seguinte: o tempo de Davi e o nosso tempo é totalmente diferente. Quando você pega, por exemplo, nós no tempo de hoje, depois da morte de Jesus na cruz, e a gente ouve falar sobre a graça, a manifestação do poder de Deus, a presença de Deus, enfim, muitas coisas que Davi desejou nessa oração aqui, viver naquele tempo, nós podemos viver todos os dias. Então, era totalmente diferente como as coisas aconteciam no Antigo Testamento, e as coisas como elas acontecem hoje no Novo Testamento, após a morte de Jesus na cruz. E assim, queridos, Davi, num determinado momento,
na vida dele, então, como acredito que muitos aqui nesse lugar, permitiu então que a corrupção entrasse no seu coração. Davi, não sei se vocês se atentaram nisso no texto, quando Davi ele foi buscar a arca de Deus, ele da primeira vez deu ruim, né? Uma pessoa pegou na arca lá, morreu, e aí ele teve que deixar a arca na casa de Obed-edom lá, e depois ele foi buscar do jeito certo. E a palavra fala que quando Davi foi buscar do jeito certo, Davi, a cada 6 passos que ele dava, ele sacrificava um animal. E Davi ele andou mais ou menos aí, né, pelo que eu estudei, 10 a 11 quilômetros. Então você imagina uma pessoa de 10 a 11 quilômetros, dar 6 passos e sacrificar um animal, né? Então Davi assim, ele era um homem que não media esforços para agradar a Deus, né? Então, se tivesse que ser dinheiro, se tivesse que ser a própria vida dele, ele não estava nem aí, ele queria fazer as coisas do jeito certo, da forma correta. Porém, num determinado momento da vida dele, ele permitiu que a corrupção, o pecado, o engano, entrasse na vida dele. E aí Davi ele começa o texto ali, vamos ler lá em Salmo 51, do 10 ao 12, onde Davi fala assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, na primeira parte aí, Davi, ele se encontrou num momento assim, de entendimento tão claro, de que a forma como ele, até onde a situação tinha o levado, ele estava totalmente errado. E se você prestar atenção no texto aqui, Davi ele não pede para renovar o coração, Davi ele não pede para mudar o coração dele, ele pede para criar. Ele fala: Deus, cria em mim, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando você pega esse criar aqui, aquele mesmo criar de Deus lá atrás, né, que é traduzido como bará no hebraico aí, que quando Deus criou todas as coisas, é trazer à existência algo assim que nunca existiu. Então é isso que Davi fala com Deus nessa hora: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então Davi nesse momento aqui, ele não pede simplesmente uma renovação no coração dele, ele pede para Deus trocar o coração dele. Deus, troca meu coração, eu não quero esse coração, tira esse coração. Lá em Ezequiel fala, né? Deus ele promete, traz essa promessa sobre nós, quando Ezequiel fala assim: darei a vós um coração novo, um coração novo. Davi aqui, queridos, ele, né? E aí a gente vai sempre estar fazendo esse Davi e nós, né? Davi aqui, ele desejou o que aconteceu com muitos aqui dentro, talvez com todos, em nome de Jesus eu espero que sim, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós fomos então batizados, amém? Né? Então a palavra de Deus fala que quando nós fomos batizados, que morreu o velho homem e nasceu o novo homem, né? E a palavra de Deus fala assim, ó: e a vida que agora vivo, né? Eu vivo ela em Cristo, e Cristo vive em mim, amém, queridos? Então, e a situação de Davi aqui era totalmente diferente. E por que era diferente? Porque, por exemplo, quando a arca ficou lá na casa de Obed-edom, você vê a palavra de Deus falando que Obed-edom ele foi muito abençoado, diz que deu frutos lá gigantes, né? E ele teve uma colheita lá, ó, e aí falaram para Davi: Davi, você deixou a arca na casa do cara lá, e a arca está prosperando lá está enchendo
né, ele está acolhendo muito, né, no nome de Jesus. E Davi estava acostumado a isso. Toda vez que o povo de Israel levava a arca de Deus para a batalha, eles venciam a batalha, né? Davi, por muitas vezes, ele viu Deus agir, né, e Deus confundiu o exército, e o exército eles se matarem entre eles mesmo. Porém, tudo era externo. Era algo que estava acontecendo para fora. Então, quando eles viam o milagre acontecendo, a grande colheita tal, era algo que estava acontecendo externo. Não era uma mudança, como nós temos hoje na nossa vida, que nos transforma de dentro para fora. Então, quando Davi ora isso aqui, quando Davi fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está falando, eu quero essa transformação na minha vida, eu não quero uma transformação, eu já sei como as coisas externas de Deus são, mas eu quero algo interno. Eu quero algo que me muda por dentro. Então, Davi, ele chegou num ponto aqui, sabe, queridos, que eu compreendo como, hoje, como sendo o melhor ponto de uma pessoa estar. Né? E tomara que alguns não precisem passar por algumas circunstâncias para entender isso. Eu até falei hoje de manhã aqui, eu estava no encontro com Deus lá, e aí no momento eu fui estudar a palavra, e fui orar, aí eu fechei meu olho lá e comecei a meditar na minha vida, e existe um momento na nossa vida, como cristão, que ninguém pode te ajudar. Você pode até pedir para alguém orar por você, você pode até falar com uma pessoa que está acontecendo aquela situação na sua vida. Por muitas vezes eu já conversei com o pastor sobre situações da minha vida, né? Então, nós podemos até fazer isso, e isso é muito bom, é bom que aconteça, é bom que você tenha alguém com quem você possa conversar, mas queridos, o melhor momento para estar assim, o melhor lugar para estar, é quando a gente entende assim, ó, que Deus ele é suficiente na nossa vida, e que só Ele pode fazer aquilo que precisa acontecer. E Davi aqui nesse exato momento, ele entendeu exatamente isso. Ele chegou numa situação que ele falava, não tem o que eu possa fazer externamente, algo precisa acontecer dentro de mim. E muitos de nós passamos por isso, muitos de nós já fomos batizados aqui, e nós não negociávamos com o pecado, com o erro, com o engano. Nós queríamos estar todo o tempo em contato com os irmãos, queríamos estar todo o tempo lendo a palavra de Deus, orando. Se tinha alguma coisa acontecendo, eu acho que aquilo é pecado, então deixa quieto, né? Eu acho que isso não é muito bom para quem anda com Deus, então deixa quieto. Mas passou um momento na vida que nós pegamos isso e falamos assim, puxa, mas eu acho que talvez se eu for junto com os outros aí não dá nada, então eu vou. Deixa eu ir junto com a maioria. Você não é maioria, amém, irmão? Nós não somos maioria. Nós somos diferentes, sim. Deus nos chamou para algo específico, sim. Não para nos misturar com esse mundo, no nome de Jesus. E quando eu digo não misturar, né, que nós precisamos nos misturar para ganhar as pessoas para Jesus, amém? Né, no nome de Jesus, né? Mas não no intuito de fazer o que eles fazem. Então, Davi, ele ficou nesse exato ponto, de olhar e falar assim, puxa vida, eu coloquei tudo a perder, eu coloquei tudo a perder, e agora eu só tenho o Senhor, só o Senhor pode me ajudar nesse momento. Então, talvez, você, lá no seu casamento, talvez você lá com a sua vida financeira, lá com a sua vida com os teus filhos, né? Muita gente que tem problema no casamento, né? Eles oram para a esposa mudar, né? E oram para o marido mudar. Que marido ruim que o Senhor me deu, né? Ai meu Deus do céu, que esposa que o Senhor me deu. Não, que quem precisa mudar é você, amém, queridos?
Não é sua esposa que tem que mudar, não é o seu marido que tem que mudar, não é o seu pai que tem que mudar, não é o seu chefe que tem que mudar, é você que precisa mudar. É a realidade que está dentro de você que precisa mudar, no nome de Jesus. Né? E muitas vezes nós podemos mudar o ambiente que a gente está, amém, queridos? Né? Se o Espírito Santo de verdade habita em você, você pode mudar o ambiente que você está, no nome de Jesus. Então a gente vê que um homem aqui que antes, né, e não deixou, claro, de adorar a Deus, mas que servia ao Senhor com todo o seu esforço e adorava a Deus e não se corrompia, né, e não abaixava a cabeça para as coisas ruins e não permitia, né, que a corrupção entrasse na vida dele, passou a permitir. Fala assim para o seu irmão, não permita, irmão. Fala assim, ó, Deus cria em mim um coração puro. Né, então que Deus possa... Deus ele já criou isso em nós, amém, queridos? Nós precisamos tomar posse disso na nossa vida, no nome de Jesus. E aí, Davi o seguinte, ele sabia assim, ó, do que adianta Deus me dar um coração tão bom e criar um coração tão puro, se eu não tiver algo que sustente isso? E aí o que Davi fala? Davi ele fez uma oração muito bem organizada, amém, queridos? Né? Muito bem organizada. E o que ele fala então? Renova dentro de mim um espírito inabalável. E o que Davi está falando com isso aqui, para a gente entender melhor? Renova dentro de mim um espírito firme, um espírito constante, um espírito estável. Por quê, querido? Porque um espírito assim, que vem de Deus, ele não vai permitir e ele vai nos ajudar a vencer todas as tentações, amém? O que acontece muitas vezes é o seguinte, e aí está o nosso maior erro. Eu, por exemplo, eu não posso achar que pelo simples fato de eu estar aqui, nessa noite, pregando a palavra de Deus, que isso é suficiente. Eu não posso pensar que porque... eu trabalho na igreja e faço alguma coisa na igreja, isso é suficiente. Eu não posso pensar que, sei lá, que porque Deus me usa para alguma coisa, que isso é suficiente. Porque quando eu penso dessa forma, eu estou acreditando na força e no poder que há em mim, e isso é externo. Isso é externo. Eu estar aqui ministrando para vocês nessa noite, eu posso estar ministrando para vocês nessa noite aqui, eu falei de manhã, todo bonitão aqui, não vou falar bonitinho, bonitinho é um feio, arrumadinho, todo bonitão aqui, mas por dentro, só podridão. E você pode estar aí sentado todo dia, a paz do Senhor, irmão, glória a Deus e aleluia, por fora, todo bonitinho, mas por dentro, só podridão. Foi o que Jesus falou quando ele encontrou os fariseus, sepulcro caiado. O que significa isso? Por fora, todo pintadinho, bonitinho, o sepulcro, mas por dentro, cheio de todo tipo de bicho, de morte, enfim, e sujo. Então Davi sabia que para ele não chegar nessa situação, ele precisava ter um espírito que fosse firme, constante, estável, e que ele não podia contar com as forças dele, porque as forças dele ele já tinha visto que era falha. Ele precisava contar com a força que vem de Deus, do Espírito Santo, que vem da graça do nosso Senhor. A graça é o que nos ajuda a dizer não ao pecado. Não é por nossa força. Não adianta você ficar todo momento só tentando na força do seu braço, se não tiver um desejo genuíno no seu coração, de que o Espírito Santo habite em você, e que Ele te possa ajudar a vencer as dificuldades da sua vida. Tem muita gente tentando, tem muita gente lutando com as próprias forças. Quando a graça de Deus que nos ajuda, nos dá a capacidade de dizer não para o pecado, de dizer não para o erro. Então eu não posso me apoiar na religião, de só vir à igreja aos domingos,
de trabalhar para Deus, eu não posso me apoiar só nessas coisas. Mas eu preciso mudar o meu interior, deixar o Espírito Santo me ensinar. O externo de nada adianta. De nada adianta o que as pessoas pensam de você. Adianta o que Deus pensa de nós, amém, queridos? É isso que adianta. Então você pode se esconder de mim, eu posso me esconder de vocês todos aqui. Mas eu não posso me esconder de Deus. Então Davi sabia que sozinho ele não conseguiria. Então ele pede para Deus um espírito inabalável, firme, constante, estável. Lá em Efésios capítulo 3, verso 16, diz assim, ó: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Olha que precioso é isso. Peço a Deus, segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. É tudo no interior, queridos. Tudo precisa começar por dentro e aí depois externar no nome de Jesus. Aí Davi, ele continua a oração, e ele fala assim, ó: não me lances fora da tua presença. E sabe, queridos, eu fui tentar entender, né, por que Davi fala, qual que era essa presença que Davi provavelmente experimentou, e muitos homens de Deus do Antigo Testamento. Foi a presença maior das coisas externas, daquilo que a gente falou, vencer as batalhas, ver Deus agindo, né, naquelas coisas todas que nós vemos na palavra de Deus, né, na revelação dos profetas, e naquelas coisas todas ali nós vemos aquelas coisas externas acontecendo lá no meio de Davi. Provavelmente Davi, nesse momento aqui, ele estava falando disso, a presença de Deus, né, queridos? Para ele naquele momento, era a melhor coisa, ele não queria sentir-se afastado de todas essas coisas. Mas olha só que interessante que é isso para nós. A presença de Deus para nós hoje, ela é algo palpável, amém, queridos? Você pode experimentar isso todos os dias na sua vida. Você pode viver isso todos os dias na sua vida. Sabe, eu estava escutando esses dias um pastor falando, eu achei muito interessante o que ele falou, é que o dia que a gente for para o céu, que a gente vai ficar curioso para ver quem é Abraão, quem é Moisés, quem é Paulo, né? Todo mundo vai falar, pô, cadê Paulo? Quero ver Paulo, quem é Paulo, né? Quem é Timóteo, né? Quem é, e vai lá querer, quem é Pedro? Quem é Pedro andou sobre as águas? Quem é Pedro? Eu quero ver Pedro, né? Quem é Pedro? Mas aí ele falou assim, só, né? Desculpa, só falando do Antigo Testamento, amém, queridos? Falando do Antigo Testamento, quem é Moisés, quem é Abraão, quem é Isaías, quem que é esse povo aí? Mas esse povo que vai querer saber de você, como que é ter Deus todos os dias presente. Você já imaginou isso? No nosso interior, você poder falar com Deus todos os dias, ouvir a voz de Deus no seu interior todos os dias. É diferente hoje, queridos, é totalmente diferente. Depois que Jesus morreu lá na cruz e o véu se rasgou, nós temos esse livre acesso a Deus, queridos, para falar com Ele todos os dias. Então Davi aqui, queridos, né? Me perdoe a expressão do que eu vou falar, mas Davi aqui estava falando de migalhas que ele tinha vivido, quando nós podemos viver aqui algo assim com muita fartura. Agora, o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com essa oportunidade que Deus me deu de viver algo tão profundo, tão maravilhoso, tão real? Fala assim para o seu irmão, a presença de Deus é real. Então Davi sabia aqui, querido, com todas as dificuldades que
que ele tinha lá de entender o que nós temos hoje, ele falou para Deus: Deus, não me lance fora da tua presença. E muitas vezes nós nem nos importamos com isso. Nós parecemos que estamos trocando. Nós estamos querendo viver o Antigo Testamento, não o Novo. Nós estamos querendo viver como eles viviam antes e não como Deus fez agora para nós. A revelação de Deus a todas as pessoas, naquele tempo, queridos, a forma de Deus agir, como eu tenho falado aqui, ela era externa, era temporária na vida das pessoas, de um e de outro, e era seletiva, não era sobre todas as pessoas, era sobre algumas pessoas das quais eram escolhidas para isso. Quando Jesus veio então, Ele tornou isso interno, permanente e para todo mundo. Interno, permanente para todo mundo. Isso é maravilhoso, queridos. Então eu não posso, eu sempre falo isso para as pessoas, não faça disso algo comum na sua vida. Não é comum. Não é comum ouvir abertamente dentro de uma igreja isso que você está ouvindo hoje, não é comum. Deus te deu essa oportunidade nessa noite de trazer isso ao nosso entendimento, queridos, para que a gente permita viver na presença de Deus todos os dias. Então Davi, ele entendeu aqui que o lugar onde ele deveria estar era na presença do Pai, em todo o tempo. E nós temos isso hoje, nós podemos ver na presença do Pai em todo o tempo. E assim diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça é o que basta a você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não é porque você é bom, queridos. Deus, ele não vai vir sobre você porque você é bom. Deus, ele não vai vir sobre você, nossa, porque você é o top, você não tem problema nenhum, você, vem também sobre essas pessoas, no nome de Jesus. Mas Deus, ele vem sobre as nossas fraquezas também, queridos. E ele fortalece a cada um de nós nas nossas fraquezas. Você só não pode confiar em você, você precisa confiar em Deus. Davi confiou em Deus, nas fraquezas dele. E ele faz essa oração. Aí Davi, ele continua no texto, ele continua falando assim, ó: nem me retires o teu Santo Espírito. Pá! Aí doeu, queridos. Se já está assim para nós, tendo o Espírito Santo, imagina sem. Jesus, quando ele foi, ele deixou a promessa de que ele iria, mas ele enviaria outro Consolador, para estar conosco todos os dias. Fala a palavra de Deus. Você pode se relacionar com o Espírito Santo todos os dias. Esquece esse negócio, que é muito legal que o Espírito Santo faz. Poder, cura, milagre, a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Eu sou a favorzaço disso, eu gosto muito de tudo isso. Mas sem relacionamento isso não vale nada. Sem me relacionar profundamente com o Espírito Santo e abrir o meu coração para Ele, falar verdadeiramente quem eu sou, isso não vale nada. Sem poder todos os dias experimentar essa companhia do Espírito Santo, isso não me vale nada. Então, queridos, nós precisamos nos aproximar do Espírito Santo. Como você se aproxima de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Eu lembro um dia, a gente estava na casa de uma pessoa da família lá, nem era cristã. Ela tinha simpatia pela igreja evangélica.
E ela falou assim para mim, ela mostrou um banquinho assim para mim no canto da cozinha dela. No canto da cozinha dela, e ela falou assim para mim, ó, todos os dias eu me ajoelho ali. E eu peço ao Espírito Santo para cuidar de mim, para mudar o meu coração, para me abençoar. Todos os dias eu me relaciono com o Espírito Santo ali, ó, naquele cantinho. Todos os dias. E aí muitas vezes nós aqui, como igreja, todo domingo na igreja, trabalha na igreja, serve na igreja, ajuda as pessoas, mas não se relaciona com o Espírito Santo. É tudo externo. É tudo externo. E aí nós voltamos lá para o Antigo Testamento e não aproveitamos o que Deus fez de novo na nossa vida. Então nós precisamos aproveitar o que Deus fez de novo na nossa vida. Quando Deus entregou o Espírito Santo a cada um de nós, o Espírito Santo é sobre a sua vida. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo é sobre a sua vida. Davi aqui, quando Davi ele foi ungido rei, quando Davi foi ungido rei, a palavra de Deus fala assim, ó, e o Espírito Santo se apoderou de Davi, mas se apoderou e se apoderava naquele tempo temporariamente, só por um intervalo de tempo, e em alguns momentos específicos, não como na sua vida hoje. O Espírito Santo habita em você. A palavra de Deus fala assim, ó, e o Espírito que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, queridos, o Espírito Santo foi dado a todos nós para a gente viver a plenitude de Deus nas nossas vidas. E agora, de verdade, eu não consigo identificar o que Davi estava tentando dizer aqui, mas Davi ele fala assim, ó, restitui-me a alegria da tua salvação. Quantos aqui são salvos em Jesus? Amém? Tem gente aí que é meio salvo só, não sabe se sobe ou se desce, né? Brincadeira, queridos. Queridos, você não pode ter a intenção de ser salvo só para não ir para o inferno. Está errado. Mas quer dizer que eu tenho que querer ir para o inferno? Não, não é isso que eu estou falando. Mas a sua intenção que tem que ser em conhecer aquele que te salvou. E debaixo da graça dele, servir a ele, cumprir o propósito dele, conforme ele te chamou para isso. E viver eternamente com ele. Quando Davi fala aqui de alegria da salvação, que para mim, em particular, quando eu fiquei sabendo que eu podia ser salvo, primeiro eu não acreditei. Eu lembro até hoje direitinho do pastor pregando lá naquela igreja, lá em Minas Gerais, e ele falando ali do amor de Jesus, e eu ali comigo eu falava assim, não é possível, eu acho que não é para mim isso aí. E o pastor ele falava assim, se você pensa que não é para você, é para você. Eu falava, não é possível, para mim não pode ser. De tanta coisa errada que eu tinha feito, mas eu me alegrei tanto de poder ser salvo, queridos, que depois eu nunca mais saí da igreja. Mas, por outro lado, essa alegria de ser salvo, queridos, está falando aqui, ó, a alegria da salvação. Se você é salvo, queridos, as outras coisas que acontecem ao nosso redor são pequenas, são externas, são temporárias. Esse mundo é temporário, o que você vive nesse mundo é temporário. E você não pode deixar o diabo tirar o sorriso da salvação do teu rosto. Não pode deixar. Mas é uma enfermidade, alegre-se na salvação, queridos. É um problema financeiro, alegre-se na salvação, queridos. É um problema conjugal, é um problema com o filho, é um problema ministerial, alegre-se na salvação. Não tem presente, não tem milagre maior que você possa ter recebido na sua vida. Não tem nada que o diabo possa tirar de você que seja mais precioso do que ser salvo. E ter um Senhor. Então não deixe o diabo deixar você prostrado, de cabeça para baixo, de cabeça baixa.
Faça o exercício que todos os dias, levanta a cabeça e fala: eu sou salvo, Cristo me salvou, eu vou enfrentar esse mundo bate, ele bate, aqui nós temos problemas, muitos problemas, mas eu sou salvo, e só vão tirar isso de mim se eu permitir, só vão tirar isso de você se você permitir, se você não permitir, ninguém vai tirar isso de você, no nome de Jesus. Porque ser salvo traz alegria, ou deveria trazer, Então a salvação é um milagre maravilhoso nas nossas vidas. Davi, ele viu poder nas coisas, nós vemos presença, amém, queridos? Davi, ele viu o poder de Deus agindo, poder. Você pode ver presença, além de ver poder, né? Você vai ver presença e poder sobre a sua vida. E aí, quer dizer, eu estava aqui lendo a palavra, e eu já comecei a orar na mesma pegada aqui, né? Falando: Deus, já até decorei aqui o texto, né? Cria um coração puro em mim, né? Me dá aí um espírito inabalável, né? E eu entrei aqui na oração de Davi, e eu comecei ali a declarar sobre a minha vida, né? E aí, num determinado momento, eu li o texto que Davi fala assim, lá no finalzinho ele fala assim, ó: sustenta-me com espírito voluntário, um espírito generoso, disposto, inclinado a obedecer e andar em retidão diante de Deus. Então Davi, ele pede isso para Deus, que ele queria andar diante de Deus em obediência, com espírito voluntário, amém, queridos, né? Então ele pede isso para Deus, e dentro de todas essas coisas que Davi pede aqui, no verso 13, que é muito importante o verso 13, Davi, ele fala assim, ó: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aí, por que é importante? Porque eu já entendo que ali, ó, no momento em que Davi estava desejando isso, no momento em que Davi estava pedindo para Deus transformar todas essas coisas na vida dele, o milagre de Deus já aconteceu ali na vida de Davi, amém, queridos? Se você já está orando aí também, o milagre de Deus já aconteceu na sua vida também, no nome de Jesus. E aí, por que eu falo que o milagre de Deus já aconteceu na vida de Davi? Porque Davi, imediatamente, ele já parou de se preocupar com ele mesmo, e ele voltou para o propósito. Ele já parou de se preocupar com ele voltou para o propósito. Por que voltou para o propósito? Porque ele fala assim, ó: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele já começou a olhar para a coisa que era mais preciosa para Deus: você, as vidas. Deus, ele precisa restaurar as nossas vidas. A nossa vida, ela precisa ser restaurada, querido, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra. Muitas outras, quando eu fico pensando que muitas outras pessoas com uma vida que eu tinha, podia estar aqui hoje, adorando e servindo ao Senhor. Então nós temos que correr, amém? No nome de Jesus. Quando nós saímos lá do encontro com Deus, muitas pessoas contaram testemunhos assim poderosos da parte de Deus para nós lá, e eu fiquei pensando, puxa vida, a gente tem que acelerar isso aí no nome de Jesus, né? Então, queridos, enquanto você está preocupado só com você, enquanto você está vivendo lá os seus problemas externos, enquanto você está fazendo todas essas coisas aí, né, o milagre de Deus está deixando de acontecer na sua vida, porque Deus tem um propósito específico na tua vida, de alcançar muitas e muitas e muitas pessoas para Jesus. Depois da restauração que Deus vai fazer na minha vida, depois da restauração que Deus vai fazer na sua vida, o milagre de Deus vai acontecer nas nossas vidas e vai acontecer na vida das pessoas à nossa volta, no nome de Jesus. E essa transformação que Deus vai fazer de dentro para fora, em nós, vai alcançar outras pessoas no nome de Jesus. E você pode ter errado, sim. Talvez. Pode ter sido grave,
talvez foi até grave, talvez não. Mas hoje, se exatamente hoje, queridos, você confiar em Deus, não em você, você confiar em Deus, não em você, Ele vai te tirar dessa situação no nome de Jesus. E você não vai viver mais como escravo desse mundo, mas você vai viver a plenitude de Deus na sua vida. Eu gostaria do fundo do meu coração que você pudesse abrir o teu coração nessa noite, no nome de Jesus. Se você tem alguma coisa que você olha e você fala assim, puxa vida, eu não vivo dessa forma com Deus. Deus, Ele não é o centro da minha vida. Muitas outras coisas são o centro da minha vida, mas Deus não é. E você colocar Deus no centro da sua vida, e eu garanto para você que a tristeza não vai te alcançar. Ah, posso ter momentos em que eu vou chorar, em que eu vou me decepcionar com alguma coisa, posso ter momentos assim, mas aquilo não vai me deixar prostrado, no nome de Jesus, porque a graça de Deus me fortalece, não é pelas minhas próprias forças, mas pela graça de Deus na minha vida, e a graça de Deus me fortalece, e a graça de Deus me ajuda a dizer não para o pecado, e a graça de Deus me ajuda a caminhar com Deus, amém, queridos? Então, se você crê nisso, fica